Imagina você descobrir que a sua filha foi dada como desaparecida há 2 anos e meio, tá viva e dentro de uma caixinha que foi jogada na sua varanda. É exatamente isso que acontece com a Celina e também o Isaac nesses episódios. E eu já vou te avisar, a gente vai comentar tudo isso com spoilers, descobrir sobre mesmo quem ficou com a Coral, tá? Olha, prepare o seu coração que vai vir muita raiva por aí, tá? Pessoal, bem-vindos, eu sou o Paulo Supernet Brasil. A gente vai comentar os episódios 10 a 20 da terceira temporada de Arg Segredos de Família, que está sendo disponível lá, tá saindo disponível os episódios, inclusive já no próximo dia 13, eu acho. Dia 13 sai os episódios finais, tá? Então fica atento aí que a gente vai falar sobre tudo por aqui. Óbvio que a gente vai viver um misto de alívio, desespero total. Porque assim, essa terceira temporada, até o episódio 25, vai focar muito na família do Isaac, da Celina. É uma terceira temporada diferente, né? É uma terceira temporada, tá fechando a história, né? Fechando todo esse caminho de Arg. E a prova de que a Coral tá viva aparece, né? E a série, ela tira o chão da gente, literalmente, com todo esse caminho e dessa revelação que envolve a namorada do Eric, né? O círculo de confiança de toda a família, esse passado, né? Tem a separação, tem a redenção, tem o Isaac que não acreditou que a Coral estivesse viva. A Celina acreditou até o fim, ela foi ser promotora por causa disso. Ela acreditou, né? O instinto materno. Guarda essa informação, que o Isaac não acreditou que a Coral estivesse viva. Óbvio que essa dor, ela vai voltar lá na frente. E ela vai voltar numa das cenas mais potentes de toda a história de Arg. Não é sobre o Isaac ser uma pessoa ruim, mas ele vai responder por que ele fez isso. Enfim, não fiquem com raiva do Isaac. Eu fiquei com raiva do Isaac, mas já tá perdoado já. Enfim, mas vamos seguir, vamos falar sobre tudo isso antes de falar de futuro, né, gente? Mas vamos lá. Ó, esses episódios, eles começam de uma forma muito, muito dolorosa, muito intensa, porque a Celina e o Isaac, eles estão numa sessão de terapia de casal e dá pra ver que os dois chegaram no limite, né? Ela tá desmontando o quarto da Coral, né? Ele tá removendo as fotos e cada um tá lidando com o luto do jeito que consegue e eles acham que a separação é o melhor caminho. Sim, aí vem aquela cena do quarto, que é intensa, né? A Celina olha pro Isaac e pede a separação. Ela diz que o amor que sente por ele tá consumindo ela inteira, né? A dor é grande demais para deixar, né, de ver qualquer outra coisa. Ele recusa, diz que a ama muito, mas ela insiste que não dá mais. E aí, no meio de toda essa tensão, os dois parece que estão afundando, né, nessa dor, sem barulho, sem briga, só com uma tristeza enorme. A série vai indo e voltando a vários flashbacks. A série não deixa a gente ficar em paz por muito tempo, porque enquanto eu não terminei esses capítulos para saber onde a Coral estava e ser resgatada, eu não sosseguei, eu invadi a madrugada dentro para saber. Eu tenho certeza que você sentiu isso também. O Pascal, que é o cachorrinho da Celina e do Isaac, encontra uma caixa na varanda da casa da Celina e dentro uma roupinha infantil de uma menina, tamanho de 4 a 5 anos, o mesmo tamanho da Coral. O Pascal enlouquece de latir como se sentisse o cheiro da criança, e aí a perícia confirma. Havia um fio de cabelo escondido. E esse fio de cabelo era da Coral, ou seja, ela estava viva. E aí o Isaac desaba, porque a Celina esteve certos sempre. Então, assim, ele desaba por ele não ter acreditado, enfim. Guarda isso que a gente vai falar disso lá na frente, tá? Vamos pro que importa, porque com o resultado do DNA chegando, é um dos mais catárticos de toda a série, né? A Celina sempre acreditou, sempre. Mesmo quando o promotor Elias arquivou o caso. Mesmo quando o próprio Isaac hesitou. Mesmo quando a família dela virou as costas, né? Ela nunca cedeu. E quando a confirmação vem, o cabelo é da Coral, é recente, a reação de cada personagem é intensa durante todo esse tempo. Então a Celina chora de alívio, de gratidão. O Isaac fica paralisado,
cheio de culpa e por ter tudo duvidado. O vovô Mauro já sabia, o vovô Mário, já sabia desde o início que a neta estava viva, e isso diz tudo sobre o personagem, porque ele sempre acreditou na Celina. Ele é apaixonado pela Celina, né? Trambiqueiro. Ele ama a Celina do jeito impulsivo da Celina, né? E a cena que ele tá no asilo, recebe a notícia, tem uma leveza comovente, né? Intensa mesmo, porque ele nunca perdeu a fé. E aqui tem um detalhe poderoso que muita gente passa batido. A camisa que veio de dentro da caixa era uma peça da nova coleção de uma marca, lançada apenas há 4 dias. E esse detalhe significa que alguém comprou essa camisa recentemente e usou para mandar uma mensagem. Alguém que sabia da Coral, alguém que queria que a família soubesse. Ou seja, quem mandou a caixa, e aí vem todas essas pistas, né? E aí começa a caçada, a equipe descobre que 10 camisas dessa coleção foram vendidas, e aí eles vão atrás. A Thalita faz um trabalho brilhante, aliás, a Thalita é o grande acerto dessa temporada, de colocar ela na delegacia, de colocar ela junto com o pai. Um trabalho brilhante, foi um grande acerto, né? Porque todos cresceram, a Carla, né? O Saulo, então a Thalita agora tá na delegacia. E aí, depois de eliminar, sobra uma pessoa inesperada, a própria procuradora-geral. Ela comprou a camisa e, quando confrontada, dá uma explicação sem mencionar para quem era o presente. E aí a gente começa a criar teorias. A procuradora, será? Será? E aí começam a vir as respostas, né? A série manipula muito bem a gente, mas o que realmente resolve o mistério da caixa é o Ivan, na sua rede de contatos, com o Kaique. Eu sei que vocês acham a história do Kaique, eu não sei se vocês acharam, mas vou dar minha opinião, mais chata, né, dessa terceira temporada, mas até que tem um desfecho interessante que vai ligar muita gente no futuro. Mas confesso que no início ali, ele, o Osman, o Saulo, o Kaique, é chato, tá? É chato. Porque você quer, na ânsia de ficar sabendo o que aconteceu com a Coral, e aí parece que perde um pouco o ritmo, né? E aí, o prédio em frente à casa da Celina pertencia ao Kaique, que era um cassino clandestino. Então, as câmeras do local registraram a pessoa que jogou a caixa. E quando a imagem aparece, dá pra ver que era uma mulher. Esconde o rosto, claro, mas essa cena é genial, porque a série mostra que a pessoa planejou cada detalhe para não ser reconhecida. E aqui, um dos elementos mais tocantes desse episódio, que o velhinho com Alzheimer da praia, da Coral, volta ao centro da trama porque ele assistiu a Celina na TV e se lembrou de uma coisa. Ele viu a mulher pegando a criança. E aí ele fala, aquela mulher, a mulher pegou a criança, levou nos braços e foi embora. Enquanto a Coral gritava mãe, mãe, mãe. E aí a equipe tenta identificar essa mulher entre essas mulheres que estavam naquela praia. E aí ele vê por foto, o vovô perigoso ajuda também, mas ele não reconhece nenhuma. Ou seja, a mulher não estava nessa lista, né? Ela não era conhecida. E é isso, pessoal, o ponto da virada. Eu achei fascinante a forma como a série usa a fragilidade da memória, às vezes ele lembra, a gente fica com ranço, que a gente quer saber rápido, mas foi perfeito, né? Outras vezes a gente tem essa metáfora de respostas, ou seja, criou toda a tensão possível. E aí, vem a vez que explode tudo. Lembra que eu falei de detalhes? Pois é, a namorada do Eric, a Dália, que era uma professora gentil, aparentemente inocente, tinha uma irmã mais velha chamada Felícia. Eu odeio a Felícia. Dá vontade de... Eu odeio a Felícia. Se prepare que você vai odiar a Felícia. Essa irmã era, assim, o sequestrador da Coral. O motivo? Anos antes, a Felícia era casada com um homem, um empresário, e a Celina, ainda como advogada, foi a profissional responsável por conduzir um processo contra a empresa dele. O marido faliu, perdeu tudo, ficou sem saída, e aí, num ato de desespero, ali a família vive por um caos. A pequena Dora não sobrevive. E ela ficou 6 meses em coma, Felícia, e quando acordou, os dois tinham partido. E ela acordou sem nada, sem família, sem lar, sem futuro. E a série constrói isso de forma perturbadora.
A Felícia sequestrou a Coral não por crueldade, mas por uma dor que virou loucura. Ela colocou o nome da Coral de Dora, criou ela como a própria filha, isolada no mundo, numa casinha de campo, e a Dália sabia de tudo, aquela pilantra. Ficou em silêncio por 2 anos e meio, deixou o Eric sem saber, foi ela quem jogou a caixa na varanda da Celina, num ato assim de proteger a irmã e devolver a criança a quem tem direito. Ou seja, chegou muito tarde, né? A linha do tempo não é muito real, assim, as idades, né? Passa 2 anos e meio, aí depois passa 5 anos. Ou seja, as idades meio que não batem, tá? É um ponto de erro ali da idade das crianças. Eu já até falei isso aqui em alguns vídeos. E aí, assim que a equipe descobre a localização da Felícia, ela foge. Ela pede emprestado o carro de um leiteiro ali e sai com a Coral. Mas aí que acontece o acidente, né? O Carmelo, filho de uma senhora, a Hannah, dirigia em alta velocidade, atingiu o carro da Felícia. O Carmelo estava incondicional, não podia se envolver com a polícia, então a mãe dele usa os recursos da empresa de turismo da família para esconder tudo. Reboque, ambulância, tratamento médico numa clínica particular ali dentro do hotel. E aí a equipe, ao ver essas imagens na região, percebe que o mesmo veículo de reboque e uma ambulância pertence à mesma empresa. Ou seja, esse fio leva ao hotel onde a Felícia e a Coral estão escondidas. A Coral, que foi chamada de Dora por 2 anos, tá brincando com uma boneca, né? Tá assustada, mas viva. Enquanto alguém da equipe médica pergunta o nome dela, ela responde: Dora. Ai, que triste. Que triste tudo isso, meus amigos. Que triste, né? Ou seja, desde quando, lá nos primeiros episódios, que a gente tem uma criancinha brincando num parquinho e que a gente vê, olha, a filha da Celina tá viva. Ou seja, a gente já estava preparando que ia vir fortes emoções, tá? Fortes emoções. Ou seja, no diário da Felícia, encontrado na casa dela, nas buscas, ela descreve a Coral como um amor genuíno, né? Ela fala que ela não gostava de cenoura, ou seja, a Celina vendo isso, chamando ela de mamãe, é intenso demais, é de arrepiar, né? Ou seja, a Coral tinha uma amiga imaginária chamada Pascoal, o mesmo nome do cachorro da Celina. A criança, em algum momento, a algum nível profundo, guardou esse nome. Guardou esse nome. A série usa isso como uma promessa, que ela não conseguiu esquecer completamente. Tem algo muito forte ali. Ou seja, acho que é os episódios mais intensos desse do sequestro, né? Olha, a Dália, que ficou em silêncio por amor à irmã, né? Segundo, a Coral, que foi criada com outro nome. Por uma mulher que perdeu a própria filha, né? O próprio cachorrinho da família Pascoal salva todo mundo. Intenso, tá? Bom, antes de fechar essa análise, vamos falar sobre esses episódios e como que tá a Celina e o Isaac. Pois é, a gente começa a ver esses episódios, os dois na terapia, os dois esgotados, não conversam mais direito, né? A Celina pede a separação não porque parou de amar, mas porque o amor foi ficando distante, né? O Isaac se recusa, diz que ama muito, mas o problema nunca foi a falta de amor. O problema era que os dois estavam destruídos, né? Ele desmontava o quarto da Coral tentando curar a Celina, né? Ele queria tirar aquela dor dentro dele, né? Os 2 jeitos de amar, 2 jeitos de sobreviver. O vovô fala isso para Celina, que o Isaac, ele precisava ser a razão para Celina que estava destruída nessa dor, né? E isso é muito forte, isso é sobre quem é o Isaac. Ele precisava reerguer a Celina, né? Puxar a Celina daquele inferno. Numa das cenas mais silenciosas, né, a Celina diz ao Isaac que ele não a escutou, que ele não acreditou nela, deixou ela sozinha. E mesmo assim, ela não desconta isso nele, porque o único objetivo agora é encontrar a filha. E o Isaac, naquele momento, ele reconhece que ela estava certa o tempo todo, né? Não tem uma reconciliação fácil, mas eles vão achar a Coral e eles precisam ficar juntos, né? Porque a Coral já tem muitos traumas, né? E agora ter os pais separados, né? Mais um trauma para lidar com isso. E quando a Celina diz: se um dia a Coral voltar, a gente estiver juntos, eu vou te amar. Ainda com muita dor,
né? Mas ela sabe que precisa fazer isso. Bom, esses últimos episódios. Esses episódios mais intensos de Ark Segredos de Família, que construiu essa perseguição, esse thriller. A Felícia não é uma vilã, ela é uma mulher destruída, mas não tem como perdoar. A Celina tem todos os motivos para odiar a Felícia, porque é, assim, revoltante de tudo que ela fez. Bom, se inscreva por aqui, deixe seu gostei, seu comentário. A gente volta com mais vídeos de Ark nessa temporada final. Tamo junto e até a próxima.